Existe um poder que você ainda não descobriu. Um poder que não faz barulho, que não precisa de anúncios, que não busca validação. É o poder do silêncio intencional, da ação invisível, da transformação que acontece longe dos olhos do mundo. E em 2026, esse poder será a sua maior vantagem. Os estoicos entendiam algo que a maioria das pessoas nunca compreenderá. O verdadeiro poder não precisa ser proclamado. Marco Aurélio, o imperador mais poderoso de Roma, escrevia em suas meditações não para ser lido, mas para si mesmo. Epicteto ensinava que devemos ser como uma pedra preciosa que não perde seu valor só porque ninguém a está elogiando. Sêneca nos lembrava que o homem sábio trabalha em silêncio, enquanto os tolos fazem alarde de cada pequeno movimento. Você vive em uma era de barulho constante, uma era onde as pessoas documentam cada refeição, anunciam cada plano, proclamam cada intenção. Uma era onde o valor das coisas parece ser medido pelo número de pessoas que testemunham. Mas deixe-me te dizer algo que vai mudar completamente sua perspectiva. Enquanto todos estão gritando sobre o que vão fazer, você pode estar silenciosamente fazendo. E esse silêncio não é fraqueza. É estratégia, é sabedoria, é poder puro e destilado. Pense em quantas vezes você anunciou um objetivo e sentiu aquela satisfação prematura, aquele pequeno rush de dopamina quando as pessoas te elogiaram pela intenção. E depois a motivação evaporou porque seu cérebro já havia recebido a recompensa social sem ter feito o trabalho real. Os neurocientistas confirmam isso. Quando você fala sobre seus objetivos, seu cérebro experimenta uma gratificação similar à de realmente alcançá-los. Você rouba de si mesmo a fome necessária para executar. Marco Aurélio escreveu: perca o hábito de se preocupar com o que os outros pensam de você. Quanto tempo você deixa para trabalhar em si mesmo? Cada momento que você passa anunciando suas intenções é um momento roubado da execução. Cada segundo gastando procurando aprovação é um segundo que poderia estar construindo algo real. Aqui está a verdade crua que ninguém quer ouvir. As pessoas não se importam tanto com seus planos quanto você pensa. Elas estão ocupadas demais com suas próprias vidas, suas próprias inseguranças, seus próprios dramas. Quando você anuncia que vai perder peso, iniciar um negócio, escrever um livro, mudar de carreira, a maioria das pessoas te dá um legal distraído e esquece em 5 minutos. Mas você fica preso nessa narrativa que criou, nessa identidade que proclamou, mas ainda não construiu. Os estoicos chamavam isso de preferir a aparência à realidade. É a doença da nossa era. Pessoas que querem parecer bem-sucedidas mais do que querem ser bem-sucedidas. Pessoas que querem a imagem do esforço sem o desconforto real dele. Pessoas que querem os aplausos antes da performance. Mas você vai ser diferente. Em 2026, você vai descobrir o poder magnético do silêncio. Você vai acordar e, ao invés de postar sobre sua rotina matinal, você simplesmente vai executar. Lá, ao invés de anunciar seu novo treino, você vai malhar em silêncio por 6 meses, até que as pessoas comecem a perguntar o que você está fazendo diferente. Ao invés de falar sobre o livro que vai escrever, você vai escrever 1000 palavras por dia, até que, um dia, você tenha um manuscrito completo. Epicteto nos ensinou: primeiro pratique não deixar que os outros saibam quem você é. Mantenha sua filosofia para si mesmo por um tempo. Não porque você tenha vergonha dela, mas porque ela precisa de tempo para criar raízes profundas antes de enfrentar os ventos da opinião pública. Uma árvore jovem precisa de proteção, suas transformações também. Deixe-me te contar sobre a psicologia por trás disso. Quando você mantém seus objetivos em silêncio, várias coisas poderosas acontecem. Primeiro, você elimina o peso da expectativa externa. Não há plateia esperando que você fale ou tenha sucesso. Não há pessoas observando, julgando, comentando. Você está livre para experimentar, falhar, ajustar, tentar novamente, tudo longe dos olhos críticos do mundo. Segundo, você preserva sua energia motivacional, toda a energia que seria gasta gerenciando as percepções dos outros, respondendo a perguntas, justificando suas escolhas, lidando com céticos e pessoas negativas. Toda essa energia permanece com você, intacta, focada, direcionada para a única coisa que importa, a execução. Terceiro, você constrói uma fortaleza interna de autodisciplina. Quando ninguém está olhando, quando não há aplausos externos, quando não há validação social, você descobre se realmente quer o que diz querer. Você descobre se sua motivação é intrínseca
ou apenas um desejo de impressionar os outros. E essa descoberta é ouro puro, porque motivação externa sempre falha. Sempre. Mas motivação intrínseca, disciplina autogerada, comprometimento silencioso, isso é indestrutível. Marco Aurélio praticou isso no nível mais alto. Ele era o homem mais poderoso do mundo conhecido, e ainda assim, suas meditações mais profundas eram privadas. Ele não precisava que ninguém soubesse o quanto trabalhava em si mesmo. Ele não precisava de testemunhas para sua filosofia. Ele trabalhava em silêncio, governava com sabedoria e deixava que suas ações falassem. Agora, vou te dizer algo crucial. Fazer as coisas em silêncio não significa fazer as coisas sozinho. Não significa isolamento total. Significa ser seletivo. Significa compartilhar suas lutas e objetivos apenas com pessoas que realmente te apoiam, que te mantêm responsável, que entendem a jornada. Um mentor, um amigo próximo, um parceiro que compartilha sua visão, mas não o mundo todo. Não as redes sociais. Não conhecidos casuais que não têm interesse real no seu sucesso. Os estoicos tinham um conceito chamado oikeiosis, o processo de apropriação, de tornar algo seu. Quando você trabalha em silêncio, você está permitindo que suas mudanças, seus novos hábitos, sua evolução, se tornem verdadeiramente seus. Não performances para os outros, não máscaras sociais, mas transformações autênticas que emanam de dentro. Pense nisso. Quando uma borboleta está no casulo, ela não está postando atualizações sobre o processo de metamorfose. Ela está silenciosamente, dolorosamente, magnificamente se transformando. E então, quando finalmente emerge, não precisa explicar nada. As pessoas simplesmente veem a borboleta e ficam maravilhadas. Elas não precisam dos detalhes do processo. Elas sentem o resultado. É isso que quero dizer com eles sentirão. As pessoas ao seu redor vão sentir sua mudança antes mesmo de entendê-la intelectualmente. Sua energia será diferente. Sua presença será mais forte. Seu foco será mais intenso. Sua confiança será genuína, não performática. E isso é magnético de uma forma que nenhum anúncio nas redes sociais jamais poderia ser. Sêneca escreveu em suas cartas: que nossas palavras estejam de acordo com nossas ações. Mas ele foi além. É melhor que nossas ações precedam nossas palavras, porque ações são inegáveis. Palavras são apenas ar até serem sustentadas pela realidade. Você quer perder peso? Não poste sobre isso. Não diga a ninguém. Simplesmente comece a comer melhor, a se exercitar consistentemente. Faça isso por 6 meses em silêncio total, e então observe o que acontece. As pessoas vão começar a te fazer perguntas. O que você está fazendo diferente? Você parece incrível, e você pode escolher compartilhar ou simplesmente sorrir e dizer, só cuidando de mim mesmo. Mas nesse ponto, você não precisa da validação deles porque você tem algo muito mais poderoso. Resultados reais. Você quer construir um negócio? Não faça um grande anúncio. Não crie uma página com 0 produtos. Trabalhe silenciosamente nos bastidores. Desenvolva seu produto. Teste com clientes reais. Refine. Melhore. E então, quando estiver pronto, lance. Mas mesmo então, deixe que o trabalho fale. Deixe que seus clientes satisfeitos sejam seus megafones. Você não precisa gritar sobre como é incrível. Se for realmente incrível, as pessoas vão descobrir. Você quer melhorar seus relacionamentos? Não anuncie que vai ser um parceiro melhor, um amigo melhor, um filho melhor. Simplesmente seja. Faça as ligações. Apareça quando prometeu. Escute de verdade. Seja presente. Faça isso consistentemente, silenciosamente, sem esperar reconhecimento. E as pessoas ao seu redor vão sentir a diferença. Elas podem não conseguir articular o que mudou, mas vão se sentir mais conectadas a você. Vão confiar mais em você. Vão valorizar mais você. Agora, deixe-me abordar o que você pode estar pensando. Mas e quanto ao networking? E quanto a construir uma marca pessoal? Não preciso me promover. Aqui está a distinção sutil, mas crucial. Há uma diferença enorme entre compartilhar valor genuíno que você já criou e anunciar intenções vazias. Há uma diferença entre mostrar seu trabalho real e apenas falar sobre trabalho que você pretende fazer. Os estoicos não eram contra falar sobre seu trabalho. Eles eram contra palavras sem substância.
Marco Aurélio governou um império, e sim, suas decisões eram públicas, mas ele não passava tempo se promovendo. Ele governava, e sua governança falava por si mesma. Epicteto ensinava alunos e, sim, isso era público, mas ele não estava vendendo fumaça. Ele tinha sabedoria real para transmitir, ganha através de anos de prática e sofrimento. Então, se você criou algo de valor, por todos os meios, compartilhe. Mas compartilhe o produto final, não as intenções iniciais. Compartilhe a lição aprendida, não o plano ainda não executado. Compartilhe a jornada apenas depois de ter viajado pelo menos metade do caminho, quando você tem insights reais para oferecer, não apenas otimismo ingênuo. Há outro aspecto profundo nisso que os estoicos entendiam perfeitamente. Proteção contra o mal olhado, se você quiser chamar assim, ou mais racionalmente, proteção contra a energia negativa e sabotagem inconsciente. Quando você anuncia seus planos, você inevitavelmente encontrará pessoas que, consciente ou inconscientemente, não querem que você tenha sucesso. Não porque sejam más necessariamente, mas porque seu sucesso destaca as próprias falhas delas. Sua transformação lembra a elas da estagnação delas. Essas pessoas vão plantar dúvidas. Você tem certeza? Isso parece difícil. Muitas pessoas tentam e falham. Você não acha que está sendo muito ambicioso? E se você estiver em um estágio inicial frágil da sua jornada, essas sementes de dúvida podem encontrar solo fértil. Elas podem germinar e crescer até que você se convença de que eles estavam certos, que você estava sendo tolo, que deveria ter ficado na sua zona de conforto. Mas se você trabalha em silêncio, essas vozes nunca chegam até você. Você está protegido pelo seu próprio silêncio. Você está construindo momentum, ganhando pequenas vitórias, provando para si mesmo que você pode antes de ter que provar para qualquer outra pessoa. E quando você finalmente emerge com resultados reais, as opiniões deles não importam mais. Você tem evidências, você tem resultados, você tem confiança genuína enraizada em realização real. Epicteto dizia: se você quer melhorar, seja feliz em ser considerado tolo e estúpido em assuntos externos. Isso significa que você tem que estar disposto a deixar as pessoas pensarem o que quiserem sobre você, enquanto você está nos bastidores trabalhando. Deixe-os pensar que você está estagnado. Deixe-os presumir que você está satisfeito com a mediocridade. Porque enquanto eles estão presumindo, você está construindo. E a revelação final será muito mais impactante. Tem algo poderosamente atraente em alguém que não precisa da sua atenção. Alguém que não está constantemente buscando validação. Alguém que está tão focado em seu próprio caminho que mal nota se você está prestando atenção ou não. Isso é carisma real. Não o carisma performático de alguém desesperado por holofotes, mas o carisma magnético de alguém que está genuinamente ocupado construindo algo significativo. As pessoas são atraídas por isso porque é raro. Todos ao redor delas estão gritando por atenção. Todos estão performando. Todos estão desesperadamente tentando provar seu valor. E então aparece alguém que simplesmente é, que simplesmente faz, que não precisa do aplauso delas. Isso é intrigante. Isso é atraente. Isso faz as pessoas quererem se aproximar, quererem entender o que você tem que elas não têm. Marco Aurélio escreveu: o melhor tipo de vingança é não ser como aquele que cometeu a injustiça. Aplique isso de forma mais ampla. O melhor tipo de resposta ao mundo barulhento é não ser barulhento. Enquanto todos estão competindo para serem os mais altos, seja profundo. Enquanto todos estão competindo para serem os mais rápidos, seja consistente. Enquanto todos estão competindo para serem os mais visíveis, seja substancial. Agora, vamos falar sobre disciplina. Porque trabalhar em silêncio requer um nível de autodisciplina que a maioria das pessoas simplesmente não possui. Quando você anuncia seus objetivos, você cria uma forma de responsabilidade externa. As pessoas sabem o que você está tentando fazer. Então, há alguma pressão social para continuar. Mas quando você trabalha em silêncio, sua única responsabilidade é consigo mesmo. E isso ou te quebra ou te forja em aço. Os estoicos eram obcecados com autodisciplina. Eles entendiam que liberdade verdadeira vem de autodomínio. Se você precisa de validação externa para continuar, você não está livre. Você é escravo da opinião dos outros. Mas se você pode se manter comprometido através de pura disciplina interna, você se torna invencível.
Pense em quantas vezes você começou algo, anunciou, recebeu encorajamento e então parou. A falta de progresso visível se tornou embaraçosa. As perguntas bem-intencionadas das pessoas, como está indo o seu projeto, começaram a aparecer acusações e, eventualmente, você desistiu silenciosamente, esperando que todos esquecessem que você tinha anunciado aquilo em primeiro lugar. Agora imagine um cenário diferente. Você começa algo, você não conta a ninguém. Você trabalha nele consistentemente por 6 meses, 1 ano. Alguns dias você está motivado, muitos dias você não está, mas você continua de qualquer forma porque fez um compromisso consigo mesmo. Ninguém está perguntando sobre isso, então não há embaraço, nenhuma pressão externa, apenas você e seu comprometimento. E então, um dia, você alcança um marco significativo. Talvez você complete o projeto. Talvez você atinja um resultado visível. E só então, se escolher, você compartilha. Mas nesse ponto, você está compartilhando de um lugar de força, não de fraqueza. Você está compartilhando um fato consumado, não uma esperança frágil. Sêneca disse: dificuldades fortalecem a mente, assim como o trabalho fortalece o corpo. Quando você trabalha em silêncio, você está voluntariamente escolhendo uma dificuldade extra, a ausência de encorajamento externo. E essa dificuldade te fortalece de formas que você não pode imaginar. Você se torna autoconfiante, não no sentido arrogante, mas no sentido verdadeiro, confiante em sua própria capacidade de se manter comprometido independente de circunstâncias externas. Isso se transfere para todas as áreas da sua vida. Uma vez que você prove para si mesmo que pode se comprometer e executar algo significativo em completo silêncio, você sabe que pode fazer qualquer coisa. Você construiu o músculo da autodisciplina ao ponto em que ele é quase automático. Você não precisa mais de motivação. Você tem algo muito mais confiável: sistema e caráter. Deixe-me te contar sobre o conceito estoico de amor fati, amor pelo destino. É a ideia de que você deveria amar tudo o que acontece, não apenas tolerar, mas genuinamente abraçar. Como isso se relaciona com trabalhar em silêncio? Porque quando você trabalha em silêncio, você está necessariamente abraçando o processo, não apenas o resultado. Se você está fazendo algo apenas para a validação externa, você vai odiar o processo. Você vai contar os dias até poder anunciar seu sucesso. Cada dia de trabalho silencioso vai parecer uma tortura porque você está adiando a recompensa que realmente quer, atenção e aprovação. Mas se você aprendeu a amar o processo em si, se encontrou satisfação no trabalho diário mesmo quando ninguém está assistindo, você alcançou algo que a maioria das pessoas nunca alcançará. Você encontrou alegria intrínseca na melhoria, e isso significa que seu progresso é sustentável. Você não vai parar depois de alcançar um objetivo e receber os aplausos. Você vai continuar porque o trabalho em si se tornou recompensador. Marco Aurélio praticava isso diariamente. Ele tinha tarefas que ninguém sabia, reflexões que ninguém leria, disciplinas que nenhum historiador registraria. Ele fazia essas coisas não para um público, mas porque eram corretas, porque o alinhavam com seus valores, porque o tornavam melhor. E no processo, ele se tornou um dos maiores imperadores de Roma e um dos filósofos mais citados da história. Mas isso foi um subproduto, não o objetivo. Entenda isso profundamente. Os maiores legados são construídos por pessoas que estavam focadas no trabalho, não no legado. As maiores transformações acontecem com pessoas que estavam focadas em se tornarem melhores, não em parecerem melhores. O impacto real, duradouro, vem de substância, não de teatro. Agora, há algo contraintuitivo que preciso te dizer. Trabalhar em silêncio não é sobre supressão. Não é sobre engolir suas emoções, suas lutas, suas dúvidas. Você não está fingindo que tudo está perfeito. Você está simplesmente sendo seletivo sobre com quem compartilha a bagunça do processo. Os estoicos eram grandes defensores de ter um confidente próximo, um amigo filosófico, alguém com quem você pudesse ser completamente honesto. Sêneca tinha seus amigos a quem escrevia cartas profundamente pessoais. Marco Aurélio tinha seus professores e mentores. Epicteto tinha seus alunos com quem compartilhava não apenas ensinamentos, mas sua própria jornada. Então sim, tenha seu círculo íntimo, tenha as pessoas com quem você pode processar, com quem pode ser vulnerável, com quem pode admitir quando está lutando. Mas escolha essas pessoas sabiamente.
Elas devem ser pessoas que te conhecem de verdade, que te apoiam genuinamente, que têm a sabedoria para te guiar sem te julgar. Mas o feed do Instagram, a linha do tempo do Facebook, o grupo casual de conhecidos, essas não são as arenas para suas lutas internas e objetivos prematuros. Essas são arenas de performance, quer você admita ou não. E quando você traz suas transformações reais para arenas de performance antes que estejam sólidas, você as contamina com energia performática. Epicteto nos ensinou sobre a dicotomia do controle. Há coisas que estão sob nosso controle e coisas que não estão. Nossas ações, nossos julgamentos, nossos esforços, esses estão sob nosso controle. As opiniões dos outros, suas reações, suas percepções, essas não estão. Quando você trabalha em silêncio, você está praticando a sabedoria estoica mais profunda. Focar exclusivamente no que você pode controlar e libertar-se do que não pode. Você não pode controlar se as pessoas vão aplaudir seus esforços. Você não pode controlar se vão acreditar em você. Você não pode controlar se vão apoiar ou sabotar. Mas você pode controlar se continua trabalhando ou não. Você pode controlar se mantém sua disciplina ou não. Você pode controlar sua resposta ao desafio, à dúvida, ao medo. E quando você se ancora nesse controle, quando toda a sua energia está direcionada apenas para o que você pode controlar, você se torna uma força imparável, porque você não está mais desperdiçando energia em preocupações sobre percepções. Você não está mais gastando recursos mentais gerenciando sua imagem. Toda a sua potência está canalizada em uma direção. Progresso real. Deixe-me te contar algo sobre silêncio que é quase místico em sua verdade. O silêncio amplifica. Quando você segura algo silenciosamente dentro de você, trabalhando nisso dia após dia sem liberação externa, isso se intensifica. É como comprimir uma mola. Quanto mais você a comprime, mais energia potencial ela acumula. E quando finalmente é liberada, a liberação é explosiva. Pessoas que anunciam cada pequeno passo estão constantemente liberando pressão. Cada post, cada atualização, cada compartilhamento é uma pequena liberação de energia, e assim nunca constroem verdadeiro momentum. Mas quando você segura, quando você deixa a energia se acumular, quando você permite que a pressão interna cresça através da ação consistente e silenciosa, a eventual revelação tem um impacto que nenhuma quantidade de posts poderia replicar. As pessoas sentem isso. Elas não sabem por quê, mas sentem. Há uma intensidade em alguém que trabalhou silenciosamente por meses ou anos. Há uma credibilidade que nenhuma quantidade de autopromoção pode comprar. Há uma presença que vem apenas de batalhas privadas vencidas, de desafios superados sem testemunhas, de disciplina mantida quando absolutamente ninguém estava olhando. Marco Aurélio escreveu: "Não se deixe ser ouvido qualquer mais sobre como o homem bom deveria ser, mas seja-o. Isso é tudo. Não fale sobre ser disciplinado, seja disciplinado. Não fale sobre ser corajoso, seja corajoso. Não fale sobre ser melhor, seja melhor. E deixe que as pessoas descubram através da sua energia transformada, sua presença aumentada, seus resultados inegáveis. Aqui está algo que pode te assustar inicialmente, mas vai te libertar eventualmente. Você não precisa da atenção deles. Você realmente não precisa. Você foi condicionado a pensar que precisa, que validação externa é oxigênio, que sem reconhecimento você não pode sobreviver. Mas isso é uma mentira. A verdade é que você não apenas pode sobreviver sem isso. Você pode prosperar. Quando você para de buscar validação externa, algo milagroso acontece. Você se torna validado internamente. Você desenvolve um senso de alto valor que não flutua com opiniões dos outros. Você sabe o seu valor porque você fez o trabalho. Você confia em si mesmo porque você se manteve comprometido quando foi difícil. Você respeita a si mesmo porque você honrou seus compromissos, mesmo quando ninguém estava olhando. Esse tipo de autoconfiança é inabalável. Não pode ser tirado por críticas porque não foi dado por elogios. Não pode ser destruído por rejeição porque não foi construído sobre aceitação. É fundamentado em realidade, em ações tomadas, em desafios superados, em crescimento real e mensurável. Sêneca nos lembra: um homem que sofre antes que seja necessário sofre mais do que o necessário. Aplique isso. Por que sofrer a ansiedade de gerenciar percepções antes que você tenha algo real para mostrar? Por que carregar o peso das expectativas dos outros antes de ter construído sua própria fundação sólida?
Poupe-se dessa dor desnecessária. Trabalhe em silêncio. Construa em privado. E quando emergir, esteja tão solidamente construído que nenhuma opinião possa te derrubar. Agora, vamos abordar algo prático. Como você realmente faz isso? Como você mantém seus objetivos e seu progresso silencioso em um mundo que constantemente pede que você compartilhe? Aqui estão princípios estoicos aplicados. Primeiro, estabeleça uma regra pessoal. Algo como: eu não compartilho objetivos publicamente até ter completado pelo menos 40% do trabalho, ou eu não falo sobre novos projetos até ter 3 meses de progresso consistente. Tenha uma linha clara. Isso remove a decisão do momento e te protege de impulsos fracos. Segundo, quando as pessoas perguntam o que você está fazendo, o que você está trabalhando, pratique respostas vagas mas verdadeiras. Estou focando em minha saúde ao invés de estou fazendo esta dieta específica e perdi X quilos. Estou desenvolvendo algumas habilidades novas ao invés de estou construindo este negócio específico. Você não está mentindo. Você está simplesmente não dando todos os detalhes. Terceiro, mantenha um diário privado do seu progresso. Isso satisfaz a necessidade de reconhecer seu progresso sem torná-lo público. Você pode documentar tudo, suas vitórias, suas lutas, seus insights, mas apenas para você. Isso se torna um registro poderoso e profundamente pessoal da sua jornada. E algum dia, se escolher, você pode compartilhar partes dele. Mas por enquanto, é só seu. Quarto, encontre satisfação no processo em si. Isso é crucial. Se você só encontra satisfação em validação externa, você vai lutar para trabalhar em silêncio. Mas se você pode encontrar alegria no treino em si, no trabalho em si, no aprendizado em si, então você não precisa da celebração dos outros. Você já está sendo recompensado a cada dia pelo próprio trabalho. Quinto, quando você sentir o impulso de compartilhar, pause, respire, pergunte-se: por que eu quero compartilhar isso? É para adicionar valor ou para buscar validação? É porque é genuinamente útil para os outros ou porque eu preciso de atenção? Seja brutalmente honesto. E se a resposta for sobre seu ego, não sobre servir, espere. Os estoicos praticavam o que chamavam de prosoche, atenção contínua aos próprios pensamentos e impulsos. Pratique isso com seus impulsos de compartilhar. Observe-os surgir, entenda de onde vem. E então, conscientemente, escolha não agir sobre eles. Cada vez que você faz isso, você fortalece seu autocontrole. Sexto, reimagine o que significa sucesso. Se sucesso para você significa ser reconhecido, então você vai lutar para trabalhar em silêncio. Mas se sucesso significa realmente se tornar melhor, realmente alcançar seus objetivos independente de quem sabe, então o silêncio se torna fácil. Ele se torna preferível, porque ele te serve ao invés de distrair. Marco Aurélio perguntou a si mesmo repetidamente: você está executando bem o papel que lhe foi designado? Não. Você está sendo aplaudido por tentar, mas você está realmente fazendo o que deveria estar fazendo? Faça essa pergunta a si mesmo constantemente e deixe que a resposta honesta guie suas ações. Sétimo, proteja sua energia. Compartilhar prematuramente drena energia. Você usa energia social, energia emocional, energia mental gerenciando as respostas das pessoas. Conserve essa energia. Use-a toda para execução. Seja avarento com sua energia. Trate-a como o recurso precioso que é. Oitavo, celebre privadamente. Quando você alcançar um marco, quando você tiver uma vitória, celebre, mas celebre de forma privada. Recompense-se de maneiras significativas que não requerem audiência. Um bom jantar, um dia de folga, uma compra que você queria. Você não precisa de testemunhas para sua celebração ser real. Nono, entenda que algumas pessoas vão tomar seu silêncio como falta de ambição. Deixe-as. Suas opiniões não pagam suas contas, não vivem suas consequências, não importam na sua jornada. Deixe-as pensar o que quiserem. Você estará muito ocupado construindo. Décimo, e talvez mais importante, faça isso com amor. Não trabalhe em silêncio por amargura ou ressentimento. Não faça isso porque você odeia as pessoas ou quer se vingar provando elas erradas. Faça isso porque você se ama o suficiente para dar a si mesmo o presente de trabalho focado e não distraído.
Faça isso porque você respeita seu processo o suficiente para proteger. Os estoicos sempre enfatizavam que as ações corretas devem fluir de disposições corretas. Não é suficiente fazer a coisa certa. Você deve fazê-la pelas razões certas. Trabalhar em silêncio é poderoso quando vem de um lugar de sabedoria e autodisciplina, não quando vem de um lugar de medo ou amargura. Agora deixe-me antecipar uma objeção. Mas eu trabalho em campos onde visibilidade importa. Eu preciso de uma presença pública. Isso não é compartilhar meu trabalho? Absolutamente. Mas há uma diferença crucial entre compartilhar trabalho acabado e anunciar intenções. Há uma diferença entre mostrar sua arte e falar sobre a arte que você vai fazer. Se você é um artista, sim, eventualmente você precisa mostrar sua arte. Mas você não precisa documentar cada pincelada antes que a pintura esteja completa. Se você é um empreendedor, sim, eventualmente você precisa comercializar seu produto. Mas você não precisa anunciar a ideia antes de ter um MVP. Se você é um escritor, sim, eventualmente você compartilha seu escrito. Mas você não precisa falar sobre o livro que vai escrever. Você escreve o livro e então fala sobre ele. Você vê a diferença? É sobre timing e substância. Compartilhe quando há algo substantivo para compartilhar. Compartilhe quando você tem valor para adicionar, não atenção para ganhar. Compartilhe de uma posição de ter feito, não de estar prestes a fazer. Epicteto dizia: primeiro diga a si mesmo o que você seria, e então faça o que você tem que fazer. Observe a ordem. Primeiro, a clareza interna. Segundo, a ação. Não há menção de anunciar, de buscar aprovação, de criar espetáculo. Apenas clareza interna seguida de ação apropriada. Há uma dignidade profunda em alguém que trabalha sem fazer alarde. Pense nos grandes mestres artesãos da história. O ferreiro que forja espadas perfeitas em sua oficina sem publicidade. O carpinteiro que cria móveis belos sem holofotes. O jardineiro que cultiva jardins deslumbrantes porque ele ama o trabalho, não os elogios. Nós perdemos essa dignidade na era moderna. Tudo se tornou sobre a performance. Mas você pode recuperá-la. Você pode ser o artesão da sua própria vida, trabalhando diligentemente, silenciosamente, criando algo belo e funcional, não porque o mundo está assistindo, mas porque é quem você é. Marco Aurélio escreveu: faça cada ato como se fosse o último da sua vida. Isso traz uma seriedade e foco ao trabalho que a busca por validação nunca poderia. Quando você trabalha como se cada ação importasse intrinsecamente, não porque alguém está assistindo, mas porque é seu dever, seu propósito, sua essência, o trabalho se torna sagrado. Deixe-me te dizer o que vai acontecer quando você realmente comprometer com isso. Nos primeiros dias, talvez semanas, você vai sentir um desconforto estranho. Como um vício que você está largando, você vai sentir o impulso de compartilhar, de postar, de atualizar. Resista. Cada vez que você resiste, você fica mais forte. Depois de algumas semanas, o desconforto diminui. Você começa a apreciar o silêncio. Você percebe quanto mais trabalho real você está fazendo. Você percebe que está progredindo mais rápido, sem a distração de gerenciar percepções. Depois de alguns meses, algo profundo muda. Você não sente mais o impulso. Você não está mais pensando sobre o que os outros pensam. Você está totalmente absorvido no seu trabalho, no seu processo, na sua evolução. E isso é liberdade. Liberdade real. E então, talvez após 6 meses, 1 ano, as pessoas começam a notar. Elas não sabem o que você está fazendo diferente, mas elas sentem. Você parece diferente. Há algo sobre você. O que mudou? O que mudou? E você pode apenas sorrir, porque você sabe o que eles estão sentindo. Eles estão sentindo os meses de trabalho silencioso, disciplinado. Eles estão sentindo a transformação real que aconteceu longe de seus olhos. E aqui está a parte bonita. Nesse ponto, você não precisa mais que eles percebam. Você fez isso por você. A validação deles é agradável, mas não necessária. Você já tem a única validação que importa. Você se manteve comprometido. Você fez o trabalho. Você se transformou. Isso é inegável. Isso é irrevogável. Ninguém pode tirar isso de você porque foi construído em silêncio sagrado. Sêneca escreveu: a vida é muito curta para ser pequena. Pare de tornar sua vida pequena com a busca constante por validação.
Pare de diminuir seus sonhos compartilhando-os prematuramente com pessoas que não entendem. Viva grande trabalhando em silêncio em coisas significativas. Os estoicos entendiam que grandeza verdadeira é silenciosa. Não porque está escondendo, mas porque está ocupada demais trabalhando para se preocupar com quem está assistindo. As montanhas não anunciam sua altura. O oceano não proclama sua profundidade. As estrelas não pedem sua atenção. Elas simplesmente são, magnificamente, silenciosamente, indiscutivelmente. Seja assim. Em 2026, seja a montanha, seja o oceano, seja a estrela. Não anuncie sua transformação. Não proclame sua grandeza futura. Simplesmente trabalhe, cresça, transforme, silenciosamente mas poderosamente. E deixe que as pessoas sintam a diferença quando olharem para você. Agora deixe-me falar sobre algo que os estoicos chamavam de memento mori, lembrar que você vai morrer. Isso pode parecer mórbido, mas é profundamente libertador. Quando você realmente interioriza que sua vida é finita, que você tem um número limitado de dias, você percebe o quão absurdo é desperdiçar esses dias buscando a aprovação de pessoas que mal conhecem você. Marco Aurélio constantemente se lembrava de sua mortalidade, não para ficar deprimido, mas para manter o foco no que realmente importa. Ele sabia que um dia seria apenas ossos e pó, assim como todos nós, e essa consciência o libertava das preocupações triviais sobre reputação e reconhecimento. Pense nisso. No seu leito de morte, você vai se importar com quantos likes você conseguiu. Você vai se orgulhar de todos os anúncios que fez sobre intenções não cumpridas. Ou você vai encontrar significado no trabalho real que fez, nas pessoas que realmente impactou, nas transformações autênticas que experimentou. Quando você vê sua vida através da lente da mortalidade, trabalhar em silêncio não é apenas uma estratégia, é uma necessidade moral. Você não tem tempo a perder com teatro, você não tem energia para desperdiçar em performances. Você tem trabalho real a fazer, crescimento real a experimentar, contribuições reais a fazer. E tudo isso exige silêncio, foco, disciplina. Deixe-me contar sobre outro conceito estoico. Premeditatio malorum, a premeditação dos males. Os estoicos acreditavam em visualizar os piores cenários possíveis, não para serem pessimistas, mas para estarem preparados. Como isso se aplica ao trabalhar em silêncio? Visualize o pior. Você trabalha em silêncio por um ano em um objetivo, e você falha. Ninguém sabe que você tentou. Não há embaraço público. Não há... Eu avisei de pessoas que duvidaram. Não há necessidade de explicações ou desculpas. Você simplesmente aprende com a experiência e tenta algo diferente. Compare isso com o cenário onde você anunciou publicamente. Agora você tem que lidar com a vergonha pública, as perguntas constrangedoras, a sensação de ter decepcionado as pessoas. Qual cenário lhe dá mais liberdade para tentar de novo? Qual permite que você fale sem bagagem emocional pesada? O silêncio, sempre o silêncio. Ele te protege não apenas no sucesso, mas especialmente no fracasso. Sêneca escreveu extensivamente sobre a adversidade e como ela revela o caráter. Quando você trabalha em silêncio, a adversidade que você enfrenta é pura. Não é contaminada por ego ferido ou reputação danificada. É apenas você confrontando o desafio. E isso permite que você cresça de formas que a performance pública nunca permitiria. Pense em atletas de elite. Os verdadeiros campeões não são aqueles que postam cada treino. São aqueles que acordam às 5 da manhã, dia após dia, ano após ano, fazendo o trabalho quando ninguém está assistindo. E então, um dia, você os vê nas Olimpíadas, performando milagres, e você pensa que eles são sortudos ou naturalmente talentosos. Mas a verdade é que eles construíram essa capacidade em silêncio, através de milhares de horas de trabalho árduo que ninguém testemunhou. Você pode aplicar essa mentalidade a qualquer área da sua vida. Seja o atleta da sua própria jornada. Treine em silêncio, melhore em silêncio, refine em silêncio. E quando for hora de competir, de se apresentar, de mostrar o que você construiu, deixe que seu desempenho fale por si mesmo. Há também algo a ser dito sobre humildade genuína. Os estoicos valorizavam enormemente a humildade, mas não a falsa modéstia performática. Eles valorizavam a humildade que vem de reconhecer que você é apenas uma pequena parte de um cosmos vasto, que suas realizações, por mais impressionantes que sejam, são minúsculas na grande escala das coisas.
Quando você trabalha em silêncio, você cultiva essa humildade genuína. Você não está constantemente se inflando com atenção e elogios. Você está mantendo os pés no chão, lembrando-se de que o trabalho é o que importa, não o reconhecimento. Você está reconhecendo que você é o artesão, não a celebridade. Marco Aurélio, apesar de ser imperador, praticava essa humildade diariamente. Ele se lembrava de que ele era apenas um homem, sujeito às mesmas fraquezas e mortalidade que todos os outros. Esse pensamento o mantinha focado no dever, não na glória. No serviço, não no reconhecimento. Agora deixe-me abordar algo importante: a diferença entre segredo e privacidade. Trabalhar em silêncio não é sobre guardar segredos sombrios. Não é sobre ser misterioso por ser misterioso. É sobre privacidade saudável. É sobre proteger algo sagrado, seu processo de crescimento, até que esteja maduro o suficiente para enfrentar o mundo. Pense em como uma ostra cria uma pérola. Ela faz isso em privado, no escuro, através de um processo longo e às vezes doloroso. Ela não abre sua concha periodicamente para mostrar o progresso. Ela simplesmente faz o trabalho. E então, quando a pérola está completa, é revelada em toda sua beleza. Você está criando pérolas. Suas transformações, suas conquistas, seus crescimentos são pérolas. Proteja-as enquanto estão sendo formadas. Não exponha o processo prematuro. Deixe que o trabalho aconteça, na privacidade sagrada do seu comprometimento pessoal. Os estoicos também falavam sobre oikeiosis, o processo de apropriação ou identificação. Quando você trabalha em algo em silêncio, você tem tempo para realmente torná-lo seu. Você não está apenas adotando uma identidade para impressionar os outros. Você está verdadeiramente se tornando aquilo que está trabalhando para ser. Se você quer ser um escritor, você não se torna um escritor anunciando que você vai escrever um livro. Você se torna um escritor escrevendo, dia após dia, em silêncio, até que escrever se torne parte de quem você é. Até que você não possa não escrever. Até que a identidade de escritor não seja uma máscara que você veste, mas a verdade do seu ser. Isso se aplica a qualquer coisa. Você quer ser saudável? Não anuncie. Apenas comece a fazer escolhas saudáveis, dia após dia, até que saúde seja quem você é, não algo que você está tentando alcançar. Você quer ser bem-sucedido? Não proclame. Apenas trabalhe com excelência, dia após dia, até que excelência seja sua segunda natureza. Epicteto ensinava seus alunos a focarem no caráter acima de tudo. E caráter, ele dizia, é construído através de ações repetidas, não através de intenções declaradas. Cada vez que você age de acordo com seus valores, quando ninguém está assistindo, você fortalece seu caráter. Cada vez que você mantém seu comprometimento em privado, você se torna mais forte. Esse tipo de força é incorruptível. Ela não pode ser comprada, roubada ou dada. Ela só pode ser ganha através do trabalho árduo e silencioso da autodisciplina. E uma vez que você a tem, ela é sua para sempre. Deixe-me falar também sobre o poder da antecipação. Quando você trabalha em silêncio, você cria antecipação natural. As pessoas começam a notar mudanças sutis em você. Elas ficam curiosas. Elas se perguntam o que você está fazendo. E essa curiosidade natural é infinitamente mais poderosa do que qualquer campanha de marketing que você poderia criar. Pense em um bom filme, com um trailer misterioso que não revela muito. Você quer assistir porque está curioso. Compare isso com um trailer que mostra todas as melhores partes. Você já viu o filme? Por que se dar ao trabalho de assistir? Sua vida é o filme. Não revele todas as melhores partes antes da estreia. Deixe que as pessoas fiquem curiosas. Deixe que elas se perguntem. E então, quando você finalmente revela o que você construiu, o impacto é multiplicado porque havia antecipação, mistério, curiosidade. Marco Aurélio escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso, e você encontrará força. Quando você trabalha em silêncio, você está exercendo poder sobre sua mente. Você está escolhendo focar no que pode controlar, suas ações, sua disciplina, seu crescimento, e libertar-se do que não pode controlar, as opiniões dos outros. Essa é a essência da força estoica. Não é sobre poder físico ou dominação. É sobre domínio interno. É sobre ser inabalável em seu comprometimento, independente de circunstâncias externas. E quando você alcança esse nível de domínio interno, você se torna uma força da natureza.
Pense em uma árvore com raízes profundas. As tempestades vêm, os ventos sopram, mas a árvore permanece firme porque suas raízes vão fundo. Trabalhar em silêncio é como cultivar raízes profundas. Você está se ancorando em algo sólido, seu próprio comprometimento, sua própria disciplina, que não pode ser abalado por opiniões superficiais ou validação passageira. Deixe-me contar sobre mais um conceito estoico crucial: apatheia. Isso não significa apatia no sentido moderno. Significa liberdade de paixões destrutivas, de emoções que te controlam ao invés de você controlá-las. Quando você para de buscar validação externa, você se liberta de uma das paixões mais destrutivas, o desejo desesperado de aprovação. Esse desejo te faz fazer coisas que não estão alinhadas com seus valores. Te faz mudar seus planos baseado em opiniões de pessoas que não conhecem sua visão. Te faz duvidar de si mesmo quando deveria estar confiante. Te faz abandonar objetivos importantes porque alguém riu ou duvidou. Mas quando você trabalha em silêncio, você se liberta dessa prisão. Você se torna governado por sua própria razão, seus próprios valores, sua própria visão. Você alcança a apatheia. Não a ausência de paixão, mas liberdade de paixões que te escravizam. Sêneca falava sobre como o sábio não é perturbado por elogios ou críticas. Não porque ele não se importa, mas porque ele sabe que essas coisas são externas e não definem seu valor. Quando você constrói algo em silêncio, você está treinando para se tornar esse sábio. Você está aprendendo a permanecer estável independente de feedback externo. E aqui está algo poderoso. Quando você finalmente emerge com suas realizações, o contraste é dramático. As pessoas te viram de uma forma e de repente você é algo completamente diferente. Essa transformação aparentemente súbita, embora você saiba que foi meses ou anos no making, tem um impacto psicológico profundo. É como a história da metamorfose. A lagarta desaparece no casulo e ninguém sabe o que está acontecendo lá dentro. É misterioso, é privado, é silencioso. E então, um dia, emerge a borboleta. E todos ficam maravilhados. Ninguém está pensando no processo doloroso dentro do casulo. Eles apenas veem a beleza da transformação completa. Você pode criar esse mesmo impacto em sua própria vida. Desapareça no seu casulo de trabalho silencioso. Permita que a transformação aconteça longe dos olhos curiosos. E então, quando você emerge, totalmente transformado, deixe que as pessoas sintam o choque, a admiração, a curiosidade sobre como você fez isso. Marco Aurélio nos lembra: a ação é eloquência. Suas ações falam infinitamente mais alto que suas palavras. Quando você trabalha em silêncio e então revela resultados reais, sua ação é tão eloquente que palavras se tornam desnecessárias. As pessoas veem, elas sentem, elas entendem. Compare isso com alguém que fala constantemente sobre o que vai fazer, mas nunca faz. Suas palavras se tornam vazias. As pessoas param de acreditar e, eventualmente, param de escutar. Não seja essa pessoa. Seja aquela cujas ações são tão poderosas que suas palavras se tornam supérfluas. Aqui está uma verdade final que os estoicos entendiam. O universo recompensa aqueles que fazem o trabalho, não aqueles que falam sobre fazer o trabalho. Há uma justiça cósmica nisso. Você pode enganar pessoas com palavras por um tempo, mas você não pode enganar a realidade. A realidade responde apenas a ações reais. Quando você trabalha em silêncio, você está alinhando-se com essa justiça cósmica. Você está apostando tudo em ações reais, em trabalho real, em transformação real, e o universo, de formas misteriosas e inesperadas, sempre responde a isso. Oportunidades aparecem, portas se abrem, pessoas certas entram em sua vida, não porque você pediu ou proclamou, mas porque você se tornou. Epicteto dizia: as circunstâncias não fazem o homem, elas o revelam. Quando você trabalha em silêncio através de dificuldades, quando você mantém seu comprometimento quando é duro e ninguém está assistindo, você está se revelando. Você está descobrindo quem você realmente é além das máscaras sociais e performances. E essa descoberta é o verdadeiro prêmio, não o reconhecimento eventual, não os elogios que podem ou não vir, mas o conhecimento profundo e inabalável de quem você é e do que é capaz. Esse conhecimento é a verdadeira confiança. E essa confiança não precisa de validação externa porque é baseada em evidências internas irrefutáveis. Então, em 2026, eu te convido. Faça isso em silêncio. Seja o que isso for para você. Seu objetivo de fitness,
seu negócio, sua arte, seu desenvolvimento pessoal, seu crescimento espiritual, seu aprendizado, sua cura, o que quer que seja que está chamando sua alma, faça em silêncio sagrado. Não porque você tem vergonha, não porque você tem medo, mas porque você é sábio o suficiente para proteger algo precioso enquanto ainda é frágil. Porque você é disciplinado o suficiente para trabalhar sem aplausos, porque você é forte o suficiente para validar a si mesmo, porque você entende que o verdadeiro poder não precisa de anúncio. Faça isso em silêncio, e eles sentirão. Oh, eles sentirão. Não através de suas palavras, mas através da sua energia transformada. Através da sua presença aumentada, através dos resultados inegáveis, através da confiança genuína que emana de alguém que fez o trabalho real, eles vão sentir que você é diferente, mesmo sem conseguir articular exatamente como ou porquê. Eles vão sentir o poder silencioso de alguém que parou de buscar aprovação e começou a construir excelência. Eles vão sentir a dignidade de alguém que valoriza substância sobre performance. E quando perguntarem, se perguntarem, você pode escolher compartilhar ou simplesmente sorrir e continuar trabalhando. Porque nesse ponto, você não precisa mais da validação deles. Você tem algo infinitamente mais valioso. Você se conhece. Você confia em si mesmo. Você provou para a única pessoa que realmente importa, você, que você é capaz de muito mais do que pensava. Os estoicos te mostram o caminho. Marco Aurélio, Epicteto, Sêneca. Todos eles trabalharam em si mesmos, diligentemente, silenciosamente, transformando-se em gigantes não através de autopromoção, mas através de autodisciplina feroz e privada. Siga seus passos, não porque você quer ser como eles, mas porque você quer ser plenamente você mesmo. E o você, mais pleno, mais poderoso, mais autêntico, emerge no silêncio, não no barulho. Em 2026, pare de falar. Comece a fazer, em silêncio, com poder, com propósito, com dignidade, com amor próprio, com respeito pelo processo sagrado de transformação. E deixe o mundo sentir o que você se tornou. Eles podem não saber como, eles podem não saber quando, eles podem não até entender por quê, mas eles vão sentir. E isso, meu amigo, é poder verdadeiro. Poder estoico, poder que não pode ser tirado porque foi forjado no fogo sagrado da autodisciplina genuína e do trabalho silencioso. Poder que não precisa de reconhecimento porque é real. Poder que não teme crítica porque é fundamentado. Poder que não busca aprovação porque é autovalidado. Faça isso em silêncio, e eles sentirão, sempre sentirão.